Olá a todos vocês que estão aqui escutando a segundo episódio do nosso podcast Fragmentos da Vida. Espero que vocês estejam bem e que sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho, que vocês estejam apreciando e gostando aí bastante do conteúdo que estamos trazendo a todos vocês. Eu sou o Everton e eu vou aqui estar falarei melhor dizendo, sobre o tema da descrição do nosso podcast, que é o que é ser homem. É um tema bastante interessante, que ele provoca muitas nuances, muitas diretrizes, muitos questionamentos. Podemos afirmar A, podemos afirmar B, até mesmo porque falamos de um contexto histórico. Se formos entrar assim na história e pensar na questão do homem patriarcal, da sociedade patriarcal que nós tivemos, sempre tivemos a imagem que o homem é aquele carrancudo, aquele cara que briga, que se impõe, aquele cara que tem um posicionamento firme, que pelo menos naquela época, né, era a própria honra acima de tudo. Se fosse necessário lavar essa honra com sangue, assim seria feito. E hoje aí estão surgindo outras vertentes, outras linhas, aqueles que querem integrar cada dia mais o homem ao polo feminino. Hoje não há mais essa figura como se fosse um coronel, né? Antigamente. Hoje até, melhor dizendo, os homens acabaram retraindo bastante devido às mudanças da sociedade, devido aí o apoderamento das mulheres, o advento aí do feminismo e uma série de fatores que alteraram, né, que mudaram o entendimento da questão do que é ser homem nos dias de hoje. Não é um tema fácil de falar, porque a maioria das pessoas associa o homem ao provedor, o que não é nem errado. Associa o homem àquele que tem que prover, aquele que vai cuidar, aquele que vai tomar a frente. Entretanto, há outros pontos que eu penso que não estejam sendo trabalhados hoje, que é a questão da figura do homem, mas desprovida dessa definição dele ser o provedor. Eu quero dizer, quando você classifica ele somente como isso e nada mais, aí você acaba anulando os seus sentimentos, a pessoa que você é, e é quase que um crime você falar que você está mal com alguma situação, você é absolutamente condenado por isso. Mesmo que tenhamos até uma música bastante interessante que defende que os homens também choram, né? Que é uma música do Racionais chamada Jesus Chorou. Diz que homem não chora, tá bom, falou, vai pra grupo, irmão, Jesus chorou. Essa frase que aí é épica, é épica. Entre outras que temos aí no cenário musical, porém nesse momento lembrei mais do Racionais MC. Enfim, há outro livro também, né, que escrito até pelo Emicida, que fala dessa questão do que é ser homem. Ou seja, há muitas vertentes aí que entram nesse assunto. Entretanto, eu vou buscar uma que está ali presente no livro que é essa Mônica dos Anjos, que diz que os homens também têm dias ruins, tem dias que também tudo que precisam é um abraço. Entretanto, o homem fraco não serve para estar ao lado de uma mulher, não serve para um relacionamento. Ele não serve para estar ao lado de uma mulher e ponto final. Essa observação trazida no livro, ela foi trazida nesse contexto de que normalmente os homens não podem desabafar. Em tese, eles não têm muita margem, muito espaço para expressar os próprios sentimentos. Isso acaba implicando uma questão emocional bastante agravante no nosso país e no mundo, melhor dizendo, né? Nós vemos que as mulheres desde cedo elas têm o hábito de desabafar umas com as outras, de contar aquilo que está acontecendo. E o homem, pelo menos na minha época, era aquele cara tinha que ser sempre um carrancudo mesmo. E se fosse para abrir a boca, era só para falar que tava ficando com o menino Natal e acabou. Não tem mais nada, não tem nada de falar sobre sentimentos aí e seus derivados. Acontece que com o tempo isso acaba travando um pouco na nossa convivência e na nossa inteligência emocional. E isso acaba atrapalhando muito. Se você for observar, a maior parte dos moradores de rua são homens. Também é alto
o número de homens que se matam aí por conta de depressão e outros aspectos. É, eu sei que hoje muitas mulheres têm esse pensamento de que homem não presta, que não precisa de homem para nada. Nós sabemos sim que tem sujeitos aí que não merecem aí ser indefendidos, né? O cara que não tem compromisso com a própria esposa, entre outros fatores, não abandona, que abandona os seus filhos. Certamente não é esse grupo de homens que nós estamos nos referindo. Mas nós estamos nos referindo de repente àquele cara que estuda, que trabalha, que segue um bom caminho, mas que acaba muitas vezes sendo esquecido, sendo anulado, sendo invisível. É como se ele não estivesse ali. E por mais que gere uma discussão, por mais que eu sei que as mulheres vão querer negar, não adianta. A maior parte das vezes, esse tipo de cara não é interessante para o relacionamento. A mulher sempre busca emoção, sempre busca errado, sempre busca aquele que está fora da curva. Então, para esse cara, acaba se tornando às vezes mais difícil sim se relacionar e encontrar alguém. Seja porque se ele já tem na mente dele os princípios de honestidade, ser um cara bacana, e concordar talvez com os outros, isso acaba às vezes se contrapondo à ideia da masculinidade em si. Aquele cara que é educado desde sempre a ser educado com as pessoas, a ser gentil, a ser um cara de gente fina, a evitar confusão, ele acaba, em um certo momento, acaba anulando a questão da masculinidade, ele acaba não trabalhando essa energia, a energia masculina dele, e que acaba atrapalhando ele aí no decorrer do tempo. E claro que tudo na vida tem os seus dois lados, porque sabemos também que o cara que tem essa energia masculina muito forte, e é quase esse sujeito aí da sociedade patriarcal que estávamos falando, ele também é um tanto prejudicial. Porque sabemos que muitas vezes ele acaba sendo um cara muito bruto, muito ignorante, em momentos até que não são necessários. Então, o grande questionamento o ponto é talvez tentar encontrar um limite entre um ou outro, entre uma coisa ou outra, para que você não seja nem um cara bruto demais, nem manso demais. Tem que ser o meu termo ali na situação. Seja porque você precisa disso para que as pessoas te respeitem mais, para que você melhore a sua energia masculina, para que você seja bem com você mesmo e para que efetivamente essa energia, esse prol aí de qualidades que você tem acaba atraindo aí uma garota e você não seja mais um cara aí frustrado e na lista do que fica pensando, que não conquistou alguém, etc. Isso é mencionado porque sabemos que é muito alto aí o número de caras aí que seguem um caminho bacana, faz a coisa certa, mas às vezes a vida amorosa do cara não anda, às vezes o cara não consegue o destaque aí que ele tem, que ele merece, e às vezes acaba se tornando mais um sujeito que entra naquela depressão de domingo à noite, ouvindo a voz aí do Fantástico, é fantástico e morre aí. A vida do cara perde a graça. Então, assim, eu acho que um exercício interessante que a gente pode fazer é tentar pensar por si só a questão do que é ser homem, mas isso não pode se tornar uma coisa frenética. Talvez, primeiramente, o que você tem que pensar é você trabalhar cada vez mais essa energia dentro de você, esse conceito dentro de você. O que eu posso fazer para melhorar, ser um homem assim, ideal, mas principalmente antes de ser para a sociedade, para você mesmo. Será que você tem se respeitado? Será que você tem se amado como deveria? Porque nessa proliferação de discurso é muito fácil falar que você deve isso, que você deve aquilo. E a voz própria? E a sua voz interna? Você tem cuidado aí de repente de você mesmo, da sua saúde, do seu bem-estar, do seu ser em geral? Eu penso que você sendo primeiramente um bom homem para você mesmo, você vai ser um bom homem para sua mulher, para sua esposa, sua namorada que você pretende encontrar. Então, como esse tema ainda está em maturação, né, você está se discutindo muito, então vamos trazer uma definição concreta assim, do que é ser homem hoje, mas fica essa reflexão aí para você ser uma melhor aí a cada dia. Essa é a minha parte aí, agradeço a todos aí, até a próxima. É com você, Eco. Fala aí, pessoal, beleza? A gente acabou de escutar agora as considerações do Everton sobre o tema, né? Eu queria agora também dar um pouquinho sobre a minha visão, sobre o que eu penso, sobre essa questão, né, cara, do que é ser homem hoje em dia, né?
E até pegando um gancho no que o Everton falou agora há pouco, muito em relação ao que você já é antes de ter um relacionamento, né, cara? Eu imagino que muita gente já deva ter assistido o filme do Homem-Aranha, né? Acho que o primeiro com o ator do Tom Holland. E tem um paralelo muito interessante pra gente fazer agora. Tem um momento do filme que o Homem de Ferro, ele fala pro Peter Parker, né? Se você não é ninguém sem a roupa, sem o traje, sem a armadura o traje do Homem-Aranha, você não merece ter um. E eu penso muito isso como se a gente pudesse aplicar a esse assunto também, cara. Vamos supor, você é um homem que está em busca de um relacionamento, tem os que estão em busca disso e tem os que também não estão. A gente vai falar um pouquinho agora do que estão em busca desse relacionamento. Cara, será que você, hoje, que esteja buscando um relacionamento, já é alguém sem uma mulher do seu lado? Será que você já conseguiu estabelecer quem você é de verdade, o seu perfil, o que você gosta, o que você não gosta? Você já está completo sem uma mulher do seu lado? Porque se você ainda não está, cara, eu penso que tá tudo bem. Mas acho que é melhor agora você priorizar alcançar primeiro alguns objetivos essenciais para sua vida, sabe? Será que você já tem uma dieta bacana? Será que você já tem uma rotina de fazer exercício físico? Você já está conseguindo executar os seus estudos numa área que você gosta de estudar, que vai ser pertinente para o seu trabalho, sabe? De repente estudar um segundo idioma, eu acho que é uma coisa fundamental hoje em dia. Seu trabalho tá dando os frutos, né, cara? Eu também não acho que você tem que resolver tudo da sua vida antes de ir atrás de uma mulher. Mas pelo menos, cara, ter ali a sua identidade. Você sabe quem você é, do que você gosta, do que você não gosta. Uma mulher vai vir realmente para complementar a sua vida. Mas você não depende daquilo para se realizar, para ser feliz, para alcançar os seus objetivos. A mulher vai vir para te ajudar, mas você tem que ser alguém antes disso, sabe? Eu acho que isso faz parte do que é a gente ser homem hoje em dia. Então, até pegando um outro gancho naquilo que o Everton falou, a respeito do que a mulher procura também no homem, né? Isso vai ajudar a gente a entender o que é ser homem hoje em dia. Mas só para relembrar, tá, gente? A gente não é coach, a gente não é psicólogo, a gente é aqui dois caras normais e estamos trocando uma ideia e umas reflexões sobre o tema, tá? E a gente quer compartilhar isso com vocês. Cara, mas assim, mulher, eu percebi isso, sabe? Pelo menos é a minha percepção. Elas não gostam de um homem fraco, sabe? Mesmo que elas muitas vezes falem que elas querem um homem mais sensível e tal. Cara, eu acho que na prática não é bem isso que elas querem, sabe? Então assim, eu também não quero dizer que você tem que ser um brutamonte, igual o Everton falou, sabe? Você não tem que ser um brucutu da vida, cara. Por exemplo, tá tudo bem se você se sentir triste de vez em quando, sabe? A gente é ser humano, a gente é feito de carne e osso, a gente tem muitos dias assim. Eu imagino que você que esteja escutando o vídeo agora também tem os seus dias de luta, né? Que a gente precisa de um ombro amigo, alguém para poder desabafar. Mas a gente, sendo um homem, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai fazer isso e quando, sabe? Então assim, cara, eu penso dessa forma. Pode não ser a melhor maneira de desabafar tipo com a sua namorada, com a sua esposa, não em todas as situações. Eu acho que tem coisas que são muito pessoais nossas, que as nossas companheiras vão ser as nossas melhores auxiliadoras, sabe? Que vão ser o melhor ouvinte possível. Mas eu também penso que tem certos tipos de problema que, cara, acho que ao invés de desabafar com uma mulher, chorar na frente de alguém, é melhor evitar fazer isso na frente de algumas mulheres, sabe? Porque, é como eu disse, na minha visão, as mulheres não gostam de homens fracos, sabe? E quando você se mostra muito vulnerável na frente de uma mulher, eu já vi casos que elas começam a perder o respeito por você, sabe? Não porque elas são, de repente, más pessoas, não é por causa disso. Mas a mulher, biologicamente, ela busca um homem que vai proteger ela e a casa dela, né?
E às vezes, sem a gente perceber, a gente acaba passando uma imagem de fraqueza, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado com quem e onde a gente vai desabafar, sabe? Acho que tem coisas que são legais sim da gente compartilhar com elas, no sentido de desabafo, mas eu penso que também tem momentos em que é melhor a gente desabafar de repente com um amigo de confiança, ou até com a ajuda de um profissional da área, sabe, cara? Mas acho que é um meio termo. A gente tem coisas que pode ser interessante falar e talvez coisas que é melhor a gente compartilhar numa outra hora ou com uma outra pessoa, né, cara? E acho que o ponto principal do meu argumento, que eu quero levar pra gente agora, o que seria ser homem nos dias de hoje, cara, pra mim não é você ser de ferro, você ser inabalável o tempo todo. Na verdade, é você saber onde e com quem desabafar, sabe? Justamente pra você não ser visto como fraco. Cara, é uma coisa assim também, não seja um homem chorão na frente das pessoas. Eu acho que tem nada. Muitas vezes, eu já vi muita mulher falando isso, é muito broxante isso pra ela, sabe? E também até pra outros homens, cara. Você passa como se fosse alguém até de certa forma patético, sabe? Então acho que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente desabafa, principalmente quando você é homem. E continuando o raciocínio, não é ser homem, cara, não é você ser pegador, não é você brigar com outros homens pela rua, no trabalho, na faculdade. Cara, na minha visão, o maior conceito do que é você ser homem é você correr pelo certo. É você ser honesto. É você não ficar dando em cima de mulher comprometida. É ir atrás do que faz bem pra você, pra sua saúde, pra sua vida financeira, social, pra sua vida familiar, a sua vida espiritual. E principalmente, cara, eu acho que é você ser corajoso. Mas ser corajoso no sentido de fazer o certo, mesmo quando não é o mais confortável a ser feito naquele momento. Não é ter ausência de medo, sabe? Mas é você fazer o que é necessário, mesmo tendo medo em certas situações. Eu penso dessa forma, cara. Que a gente tem que correr pelo certo. Não é você ser um burucutu, não é você ser um pegador, ser um machão, tal, do grupo de amigos. Cara, ser homem é você fazer o que aquilo é que é ético, aquilo que é certo. É você correr atrás daquilo que faz bem pra você, pra sua família, pra quem você ama, sabe? Mesmo que aquilo em certos momentos possa ser uma coisa difícil, que poucas pessoas queiram fazer, cara. Você quer ser homem, cara? Pelo menos na minha visão, acaba sendo isso. É a gente correr pelo que é certo, mesmo quando ninguém quer fazer isso, né, cara? Então, acho que fica aí a reflexão, tá? Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo. Eu espero que você curta os nossos vídeos, dê like aí, se quiser compartilhar, fica à vontade também. Se inscreva no canal e a gente vai estar voltando futuramente aí com outros temas, tá? Comenta aí também, gente, se vocês quiserem ouvir algum tipo de assunto, uma reflexão sobre determinado tema. Como eu disse, esse canal é pra gente trocar ideia, pra gente ser amigo. A gente não é coach, a gente não é psicólogo, a gente é amigo de vocês, a gente quer conversar. Muito obrigado pela atenção e valeu, galera.